Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o documentário que eu assisti da Netflix. Eu assisti semana passada, terminei de ver nesse último domingo. Eu vou falar para vocês do que essa série se trata, o que ela tem para mostrar, quais são as conclusões que eu tirei dessa história. Eu não vou contar a história toda para o vídeo não ficar cansativo demais, mas eu vou fazer um pequeno resumo dela só para vocês terem uma ideia do que se trata essa série. E a série se chama Don't Fuck with Cats. É um documentário bem curtinho, que só tem 3 episódios e cada episódio tem cerca de 1 hora. E eu me interessei em assistir essa série porque eu achava que ela se tratava exclusivamente de maus tratos aos animais. Eu pensava que iria mostrar só maus tratos de gatos, mortes de gatos. E, na verdade, essa questão de maus tratos aos animais é uma coisa que me comove bastante. Eu me entristeço muito só de ver cães, gatos abandonados na rua, cheios de doença. Então eu achava que essa série da Netflix se tratava só disso, entendeu? Eu pensava que abordava só esse tema e por isso eu me interessei em assistir. Só que, na verdade, essa série vai muito além disso. A série se trata de um assassino, um serial killer que mata não só animais, como também mata pessoas. Na série, ele mata uma pessoa, mas mesmo assim ele não deixa de ser um serial killer, né? E esse documentário ele foi exibido em 2019, mas a história se passa entre 2010 e 2012, quando o assassino foi preso. E a história começa quando vídeos de maus tratos e mortes de animais são publicados na internet, no YouTube, no Facebook, o que gera muita revolta das pessoas, do público, né? Então, algumas pessoas que receberam esse vídeo, que ficaram revoltadas, indignadas com tamanha crueldade que os vídeos mostram, decidiram se mobilizar, se unir para investigar quem era essa pessoa que estava publicando esses vídeos, que na verdade era uma pessoa que matava os animais, maltratava, matava e depois publicava os vídeos na internet. Só que de início, obviamente, ninguém sabe quem é a pessoa que está maltratando e matando os animais e publicando vídeos na internet. Tanto que a pessoa que faz isso usa vários perfis falsos para publicar esse vídeo. Só que essas pessoas que decidiram se mobilizar, se unir, elas decidiram correr atrás, investigar quem era a pessoa que estava cometendo esses tipos de crime. Até que no final do primeiro episódio da série, a identidade do assassino, desse criminoso, foi realmente identificada. As pessoas conseguiram descobrir quem estava fazendo isso. E o autor desse crime é um rapaz muito bonito, jovem, tinha 20 e poucos anos. Ele era modelo fotográfico. Ele também era bastante conhecido, famoso entre o mundo da moda, né? E ele era muito viajado, postava fotos em vários pontos turísticos de vários países. E o nome dele é Luca Magnotta. E o que a série mostra sobre esse caso, logo no primeiro episódio, é que a pessoa que faz isso, que maltrata os animais e depois posta vídeos na internet, na verdade, a pessoa faz isso para conseguir atenção, entendeu? É uma forma desesperada dela de conseguir fama, de conseguir algum tipo de atenção das pessoas, né? E geralmente, na maioria dos casos, quando uma pessoa se torna assassina, é porque ela teve uma história de vida muito conturbada, uma infância muito complicada. E esse cara, esse assassino que a série retrata, o Luca Magnotta, ele era um cara extremamente narcisista.
egocêntrico, entendeu? Inclusive pelo fato dele ser modelo, bonitão, extremamente vaidoso, isso mostra que ele era um cara que queria fama, de qualquer jeito, entendeu? E de tão carente de atenção que ele era, o nome dele chegou a ser associado a uma assassina que ficou muito conhecida em décadas passadas, né? Ela ficou conhecida como a Barbie do Mal, o nome dela é Kala Romota. Daí surgiu boatos que esse cara, o Luga Magnota e essa mulher, eles chegaram a ter um relacionamento, só que isso nunca foi comprovado. Então, quer dizer, como eu falei anteriormente, né, o fato dele ser modelo, de ser extremamente vaidoso, dele postar fotos em vários pontos turísticos de vários países, isso já são fortes indicativos que ele era um cara extremamente egocêntrico, entendeu? Ele queria ter a atenção toda voltada para ele. Só que a história não para por aí, não. O segundo episódio da série mostra que o fato dele maltratar os animais e publicar vídeos na internet é apenas um indicativo, um indício dele ser um psicopata. Porque no decorrer da história ele mata um cara que no caso era o namorado dele, e detalhe, os dois se conheceram em um encontro marcado pela internet. Então ele matou esse cara e depois ele gravou um vídeo do assassinato e publicou também pela internet. E o vídeo, gente, é uma coisa totalmente bizarra. O cara que ele matou, ele tá pelado na cama. Na verdade, isso era um sinal provável que eles teriam feito sexo, né? E daí o assassino, ele dá várias facadas nele, várias facadas seguidas, até que o cara morre. E ele não só matou esse cara, como também esquartejou, tá? Daí esse caso também foi denunciado para a polícia e o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma mala e foi encontrado em pedaços, sem a cabeça. Entendeu, gente? Para vocês terem uma ideia de como esse caso é bem chocante. E eu também pesquisei na internet sobre esse caso, que inclusive é uma história real, né? Claro, não poderia deixar de ser, né? E esse cara, esse assassino, ele não só matou e esquartejou o namorado dele, como ele também comeu a carne dele, entendeu? Ou seja, ele se alimentou do corpo dele depois que cometeu o crime, entendeu? Então, assim, além dele ser um assassino, ele é um canibal, né? Mas, como eu falei anteriormente, esse cara, ele faz tudo isso para conseguir a atenção das pessoas, entendeu? Então, o fato dele provocar revolta da opinião pública, entendeu? De um povo sobre essas atrocidades que ele fazia, era uma forma também dele conseguir fama, dele conseguir atenção para ele. Porque, como eu falei, esse cara também era totalmente egocêntrico, né? E o mais engraçado dessa história é que ele faz com que a polícia vá atrás dele, só que ele faz de tudo para não ser descobertos, entendeu? Então ele faz tipo uma espécie de gato e rato com a polícia, sabe? Também uma forma de conseguir atenção, né? Já o terceiro episódio da série, o terceiro e último, revela que esse assassino, o Luca Magnota, na verdade, ele tem uma história de vida bastante sombria, bastante conturbada, né? A mãe dele conta que ele, na infância, na adolescência, ele sofria muito bullying na escola. Os coleguinhas dele faziam piadas totalmente destrutivas contra a autoestima dele. Inclusive, a mãe dele nem acredita que ele possa ser um assassino. Para ela é um choque quando contam para ela que ele está sendo procurado pela polícia, mas também ela não deixa de revelar fatos sobre ele, ela não deixa de contar a verdade também, né? E ela conta que na adolescência ele decidiu passar por cima desse passado conturbado dele, né? Tentando uma carreira de modelo, de ator, quer dizer, ele queria ficar bem famoso. Ele tentou a carreira de ator, né, além de ter sido modelo, só que como ele não conseguiu sucesso na carreira, então ele passou a ser um garoto de programa e passou a trabalhar com indústria pornográfica, sites pornográficos. Então, quer dizer, ele passou a se envolver com pornografia e trabalhar com isso, né? E a mãe dele conta que o filho dela fazia essas atrocidades todas
porque ele, pelo menos ele conta para a mãe dele, né, que tem um cara que era cliente dele quando ele foi garoto de programa. Esse cara, na verdade, ele exercia uma espécie de autoridade sobre o assassino, entendeu? Então, esse rapaz, o Luca Magnotta, ele explicou para a mãe dele que ele publicava vídeos na internet matando os animais porque tinha um outro cara que exercia sobre ele uma espécie de autoridade, e esse cara, ele obrigava, ele forçava a fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de crueldade. Mas a mãe dele conta que ele exigiu para ela que ela não contasse para ninguém essa história, que o filho dela estava cometendo crime de assassinato porque havia outro cara obrigando ele a fazer isso, porque senão ia acabar destruindo toda a família, né? E esse cara que estava manipulando o assassino, ele se chamava Manny. Mas quando o terceiro episódio dessa série chega ao fim, o documentário revela um fato surpreendente dessa história. Essa história que esse rapaz, o Luca Magnotta, contou para a mãe dele, que tinha outro cara manipulando ele, obrigando ele a fazer esse tipo de crime, na verdade é tudo mentira. Essa pessoa que ele diz que obriga, na verdade, essa pessoa não existe. Então, no caso, isso foi uma forma dele manipular as pessoas e manipular, inclusive, a mãe dele, né? Outra história que eu não contei também é que a mãe desse rapaz revela que ele costumava assistir muito filme em casa, né? No caso, filmes bem sombrios, filmes de terror envolvendo assassinato. E esse rapaz, na verdade, ele estava se inspirando em alguns filmes, alguns desses filmes que ele assistia, né? E teve um filme que ele se inspirou que se chama Prenda-me se for capaz. Esse filme, o ator protagonista é o Leonardo DiCaprio, e nesse filme ele interpreta um criminoso que fazia de tudo para fugir da polícia, para fugir do FBI, fazia coisas inimagináveis para se manter foragido da polícia, né? Então, esse assassino que o documentário revela, o Luca Magnotta, ele se inspirou nisso para fugir da polícia, para fugir das autoridades, entendeu? E outro filme que ele também se inspirou para cometer os crimes dele foi o filme Instinto Selvagem. No caso, esse é um filme que foi exibido em 1992, se eu não me engano, e ele é estrelado pela Sharon Stone e pelo Michael Douglas. E a atriz principal desse filme, a Sharon Stone, ela interpretava uma personagem, uma criminosa que se envolveu com o personagem do Michael Douglas. E no momento que ela vai para a cama com ele, né, que ela faz sexo com ele, ela prende os braços dele na cabeceira de uma cama. Essa parte da madeira da cama, né, ela amarra os braços dele lá. E depois ela pega uma faca e esfaqueia ele, vai esfaqueando até matar, entendeu? E depois ela revela que ela cometeu esse crime porque havia outra pessoa que estava manipulando ela. E o mais curioso dessa história é que essa personagem da Sharon Stone diz que quem estava manipulando ela era um homem chamado Manny. Então, quer dizer, Manny era justamente o nome desse outro nome que o assassino da série contou a história, que estava manipulando ele para cometer os crimes. Daí a polícia investigando esse caso, a polícia descobre que, na verdade, esse assassino estava se inspirando nos filmes para cometer os crimes que ele cometeu, entendeu? Então, na verdade, esse caso aí que o assassino diz que tinha um outro homem manipulando ele, na verdade é tudo mentira. Na verdade, o manipulador mesmo dessa história era o assassino. Então, no final desse documentário, ele foi preso, pegou prisão perpétua, né? E, na verdade, o que essa série me mostrou é que, na verdade, é uma história de um psicopata, né? De um serial killer, de uma pessoa extremamente narcisista, vaidosa, que queria fazer de tudo para conseguir atenção. Por mais que essa atenção fosse negativa, ele queria atenção, entendeu? Tanto que ele cometeu aí as atrocidades que ele cometeu, que eu acabei de falar.
E ele foi um cara tão ardiloso que ele fazia coisas inimagináveis para fugir da polícia, para se manter foragido, né? Mas no final ele acabou se ferrando e foi preso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pequeno resumo que eu fiz do documentário Don't Fuck with Cats. Desculpa se eu me atrapalhei um pouquinho para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem simples. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Fiquem com Deus e até a próxima.